Olá, tudo bem com vocês? Sou a professora Andresa, do componente de Geografia. Hoje temos aí a nossa aula de número 9. E hoje temos revisão e avaliação. Então, nós vamos rever os conteúdos da nossa primeira unidade. E aí, depois, vocês irão ficar aí com os nossos conteúdos das nossas aulas. Então, vamos para a nossa aula de Geografia. Sou a professora Andresa, estarei aqui com vocês nesse primeiro momento da nossa revisão, né? A primeira revisão aí de Geografia, para a gente fechar esta unidade de número 1. Então, a gente vai relembrar os conteúdos, né, que nós ministramos aí nessa primeira unidade, que foram 2 aulas, né? Uma sobre categorias geográficas e a outra sobre projeções cartográficas, né? Falamos um pouquinho de mapa, cartografia e iremos relembrar. E a gente vai iniciar falando um pouco sobre as questões aí das categorias geográficas, né? Então, temos aí, primeiramente, o pensamento espacial, que foi aí a temática da nossa primeira aula, né? As categorias geográficas e raciocínio geográfico. Aí iniciamos falando do espaço geográfico, né? Que nada mais é o espaço em que nós nos encontramos, né? E esse espaço, gente, ele é aqui um conjunto integrado tanto das paisagens resultantes dos fenômenos da própria natureza, né, dos fenômenos naturais, ou das nossas ações, né, que é a ação humana, ou como a gente pode chamar também de ação antrópica. Então, essa ação antrópica, se vocês encontrarem aí em textos, vocês já sabem que se refere às ações do homem, às nossas ações, né? Porque a gente modifica a paisagem. Se você tem ali uma área para praticar a atividade da agricultura, você desmatou e aí você vai plantar ali abacaxi, mamão, então você modificou aquela paisagem, que antes era uma paisagem natural, e você transformou ali aquela paisagem para a paisagem cultural, com a ação ali do homem, né, ou a ação antrópica. E o espaço geográfico ele é formado justamente por esses elementos, né, pela poluição, seja sonora, visual, a relação entre as pessoas, né, a sociedade, as instituições que compõem aí também a sociedade. Aí coloquei uma imagem para a gente relembrar, né, nós vimos aí na aula de número 2, o espaço geográfico. E dentro dessas imagens, olha, a gente consegue observar que está aí uma ao lado da outra, a gente observa a mudança dela, né? Então, aí a gente tem na primeira imagem, vou colocar aqui para vocês, apenas a presença da vegetação, né, das aves aí. Então, aí a gente tem apenas elementos naturais. E aí depois a gente já tem aqui algumas modificações, né, na vegetação, consequentemente a gente vai ter aqui no solo também que foi modificado para colocar essa ferrovia, depois aqui a gente já tem a casa, então tudo isso já foi sendo modificado aí pelo homem. E aí nós já temos uma paisagem aqui abaixo, olha, mudando aí a fiação elétrica, né, a rede elétrica dessa região, outras casas, depois a gente tem aí essa paisagem se transformando já numa paisagem urbana, né, com presença de prédios, carros, até chegar aqui nessa última imagem, né, com uma paisagem completamente modificada se a gente for comparar lá a primeira. Então, esse espaço, né, ele teve várias mudanças. E aí, temos também os elementos, né? Nós vimos também os elementos naturais, os elementos culturais, ou, como podemos chamar também, elementos artificiais. Aí nós vamos ver os primeiros, que são os elementos da natureza, né? Que é produzido aqui pela própria natureza. Eu coloquei aqui 2 exemplos dos rios, da vegetação. E a imagem que vocês observam aí, olha, é o Parque Nacional localizado lá no Canadá. Aí nós não temos ação antrópica, a ação do homem, né? Essa paisagem ela ainda não foi modificada. Então, nós temos aí a presença de elementos naturais.
E temos os culturais, né? Então, a paisagem cultural é aquela que já foi modificada pelo homem. Aí a comunidade onde vocês moram, a cidade onde vocês moram, ela já foi modificada, né? Então a gente já tem uma paisagem cultural, já tem a presença de casas, das ruas, saneamento básico, né? Esgoto, a fiação, a rede elétrica. Então tudo isso que foi construído pela ação humana. Nessa imagem eu coloquei aí para vocês, só para a gente entender por quê. A gente observa aí elementos da natureza, mas lá no topo, olha, a gente tem o Cristo Redentor, olha. O Cristo Redentor, essa vista aérea, né, da cidade do Rio de Janeiro, ele é um elemento cultural, porque ele foi construído, ele foi colocado pelo homem, tá bom? Então, nessa paisagem aí, apesar da gente observar as nuvens ali, o relevo, a vegetação, mas a gente também já tem uma paisagem ali modificada. Aí vamos para a paisagem, né? A paisagem, ela pode ser definida aí como todos os elementos do espaço, né? Que os nossos sentidos, aqui é bem importante, olha, a gente pode perceber essa paisagem, né? Captar ou perceber aqui e interpretar uma imagem a partir de todos os sentidos. Por muito tempo, a geografia, ela colocou aí esse conceito de paisagem apenas como tudo aquilo que os nossos olhos conseguem ver. Então, eu estou olhando ali uma paisagem e consigo descrevê-la apenas com o que eu estou vendo. E, na verdade, não é. A gente consegue perceber a paisagem através de outros sentidos, né? Se eu vou, por exemplo, lá em São Paulo, eu vou definir aquela cidade como uma cidade com muitos carros, com muito barulho, muitas pessoas. Então, a partir da minha audição, eu consigo também descrever aquela paisagem, aquele lugar que eu estou ali visitando. Se eu vou conhecer uma cachoeira, então eu consigo definir ali aquela paisagem com o barulho das águas, né? Eu estava me aproximando da cachoeira, estava bem próximo ao perceber ali o barulho, o som das águas, né? Então, a partir disso, eu consigo ali descrever uma determinada paisagem. E a paisagem, ela é o resultado aí de todas as interações aí sociais, né, do homem com a natureza, né? E aí a gente tem aí a paisagem, seja ela natural ou cultural, ou também artificial. Aí vamos para o lugar. O lugar, que também é uma categoria geográfica, ela é a porção ou parte do espaço, né, onde nós vivemos aí diariamente. Aí nós temos a nossa casa, a escola, o trabalho. Esse conceito de lugar, gente, ele está muito ligado aqui à questão da identidade, à questão aqui da importância do significado que esse lugar ele vai ter para a gente. Olha, nessa imagem a gente vê aqui uma criança, né, jogando bola, e aí a gente consegue perceber essa questão, né, essa vivência que ele está tendo aí com esse lugar, né? Provavelmente, quando ele estiver aí passado mais uns 10 anos, essa criança ela vai contar, né? Quando eu era criança, eu jogava bola em frente à minha escola, eu me reunia com os meus amigos, com os meus primos, com os meus tios para brincar. Então, ele tem aquela questão da afetividade com aquele lugar, né? Ele vai descrever aquilo ali com um sentimento, com um carinho, onde ele construiu a identidade dele, né? Então, esse é o conceito de lugar para a geografia. Aí temos também o território, né? O território, ele é o espaço de um estado, né, ou de um país. Ele é delimitado aí por fronteiras onde o estado exerce a sua soberania. Aí a gente tem um exemplo que é o Brasil e a Argentina, né? Então, cada um desses países, né, ele vai ter ali o seu governo, ele vai ter as suas leis, cada um desses estados, cada um desses países também, como a gente pode chamar. Lembrando que quando eu estou me referindo aí ao Brasil, eu coloco o estado com E maiúsculo, tá bom, gente? Se for o estado do Rio de Janeiro, ali o estado de São Paulo, eu já coloco com um Ezinho minúsculo. Aí, então, aqui eu tenho todos esses territórios, né?
Aqui o caso do Brasil, a fronteira do Brasil, ela já está toda delimitada, né? Aí da Argentina, do Paraguai, Bolívia, Uruguai, das Guianas, Venezuela e Colômbia. E cada um desses países fazendo fronteira aí com o Brasil, né? A gente tem apenas 2 que não fazem fronteira, que é o caso do Chile e aqui também do Equador, né? Que está mais ou menos aqui. Circulei grande só para vocês verem o nome. Aí temos também região. A gente vai ver o conceito de região, que está mais ligado à questão aí da área da superfície terrestre, né, onde a gente vai fazer ali uma divisão. Eu coloquei um exemplo para vocês que foi da sala de aula, né? Eu vou dividir a sala de aula ali em grupos, vou separar os homens e as mulheres. Então, eu já estou pegando ali características comuns, né, de 2 grupos. E aí, dividir ali por sexo, masculino e feminino. Depois eu vou colocar ali as idades. Qual grupo tem ali de 18 anos, qual grupo tem 16 anos, o grupo de 17 anos. Então, eu vou separando com características semelhantes. Na regionalização, a gente faz mais ou menos dessa forma também. Você vai pegar aspectos em comum, né? Então, a gente tem aí 5 regiões de acordo com os aspectos físicos no Brasil, né, que foi definido aí pelo IBGE. Depois de muitos estudos, nós temos essa atual divisão aí do território brasileiro, né, em 5 regiões. A região norte, a gente vai ver aí no mapinha, em verde, azul, a região nordeste, né, com todos os estados que fazem parte, e também a gente observa o que aí? As fronteiras, né? Cada um desses territórios, aí o Amazonas, Roraima, Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, cada um desses estados, eles têm também ali o seu território definido e a sua fronteira definida, tá bom? Não é apenas os países que possuem ali as suas fronteiras. Cada estado possui a sua fronteira, cada município, cada cidade tem ali a sua fronteira bem definida, tá bom? E aí a área da superfície que vai apresentar essas características próprias, né? Então, cada uma dessas regiões, ela possui as suas particularidades, né? Características próprias e particulares que vão diferenciar ela das demais. A região norte, por exemplo, ela apresenta condições climáticas, né? A gente já tem temperaturas aqui mais elevadas, diferentemente lá da região sul, que as temperaturas elas vão ser mais amenas, elas vão ser mais baixas, né? O clima vai ser um pouco mais frio aqui do que a nossa região, né? Dependendo ali da estação do ano. E regionalizar é exatamente isso, né? Separar um espaço em regiões. Aí vamos para as projeções cartográficas, né? Nós vimos também aí um pouco sobre cartografia, falamos sobre projeções, né? Que nada mais é que a técnica para a criação de mapas, né? Então, nós falamos aí que cada um vai ter ali a sua técnica para criar um mapa. E os geógrafos, os cartógrafos, historiadores também, né? Que fizeram aí alguns dessas mais importantes projeções, cada um tinha a sua técnica, né? De elaborar um mapa. Se você for, por exemplo, aí na sala de aula, eu pedi para vocês desenharem um mapa mundi, cada um vai desenhar de uma forma diferente, né? No final, a gente vai ter ali um desenho do mapa mundi, mas cada um utiliza uma técnica diferente. Então, as projeções aconteceu o mesmo. E aí, nas projeções cartográficas, a gente tem que ela permite ali a representação, né, da superfície terrestre. Aí eu coloquei até o exemplo para vocês do planeta Terra, né? Hoje a gente tem equipamentos mais modernos, a gente tem o sensoriamento remoto, as imagens de satélite, e a partir disso a gente tem o geoide, né? Então aqui, olha, vou colocar aqui na imagem para vocês, no geoide a gente tem mais ou menos o formato da Terra, né? Não é aquela esfera ali perfeita, como a gente observa no globo terrestre, né? Ela vai ter algumas deformações devido à questão do relevo, devido à questão da gravidade aí do nosso planeta. Aí falamos sobre alguns tipos de projeção, vamos falar e relembrar da de Mercator, né, ou a de Mercator, que ela foi elaborada aí pelo Gerard Mercator, né? Gerard Mercator, ele
era geógrafo, né, cartógrafo e matemático, e ele elaborou essa projeção. Seguido dessa projeção, ela já existia, e aí ele apenas aperfeiçoou, né? E ficou conhecida como projeção de Mercator, ou de Mercator. Ela é considerada uma projeção conforme, tá? O que seria uma projeção conforme? Ela vai ali, dentro dos ângulos do continente, eles vão ser parecidos, né? São ângulos idênticos, como a gente pode observar aqui nessa imagem, olha. E aí a gente tem a crítica com relação a esse tipo de projeção, a gente vai ver na próxima imagem, aí eu vou destacar para vocês que a região polar, né, que ela vai aparecer exagerada, então quando você observar ali na prova, na avaliação, ou então numa questão de vestibular, as regiões polares, elas vão aparecer exageradas, né? A gente vai observar aqui no mapa, olha, a gente já vai saber que essa projeção, ela é uma projeção de Mercator. Então, aqui a gente observa essa área que eu estou colocando para vocês, ela vai estar aí colocado com um espaço com uma área bem maior, né? Nesse tipo de projeção, nessa técnica que ele utilizou. A gente coloca aqui também, olha, a questão da Groenlândia. Aqui é o norte, olha, vou colocar aqui. Com relação à América do Sul, ela tem um espaço bem menor, uma área menor do que a América do Sul. Mas se a gente for olhar, né, apenas no mapa, apenas visualmente, vai parecer que a Groenlândia ela é maior que a América do Sul, mas na verdade ela não é. Ela tem uma área territorial bem menor aí que a América do Sul, né, do que esse continente, tá bom? Falamos também sobre a leitura de gráficos e infográficos, né? Assim como os mapas, a gente pode representar um fenômeno, mensurar ali uma área, a quantidade da população, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, através dos gráficos, né? Aí eu coloquei esse gráfico para vocês observarem do PIB brasileiro, né? Apenas para a gente relembrar. E assim como os mapas, né? Eles indicam uma representação espacial de um determinado acontecimento, de um determinado lugar, né? Eles vão apresentar aqui essa dimensão estatística de um determinado fato, né? No caso aqui a gente tem o PIB brasileiro, né, do ano aqui de 2010 até 2021, né? Então, a partir do título, eu já vou interpretando, aí eu olho os anos, observo aqui que no ano de 2012, olha, no ano de 2015, no ano de 2016 e 2020, o PIB ele ficou aí negativo, né? Então, ele teve uma queda. A partir disso, eu consigo explicar diversas coisas que aconteceu com a economia, o que foi que aconteceu durante esse período, por que esse PIB ele diminuiu, e aí consigo interpretar esses dados. Aí vimos também os gráficos de coluna, né? Nesse gráfico de coluna, a gente já tem aí os estados brasileiros mais populosos, né? Consequentemente, a coluna maior vai indicar aqui o que eu estou mostrando para vocês, né? O estado mais populoso. Então, aqui a gente tem São Paulo, né? Aqui ao lado a gente tem o número, a quantidade, né, da população. Ele é mais quantitativo, esse tipo de gráfico. E o estado com a menor população, né? A gente tem aqui o Rio Grande do Sul. Vimos também os gráficos em barra. Nesse tipo de gráfico, olha, a gente já tem aí essas colunas em outro sentido, né, diferente do que a gente viu ali anteriormente, ela já está no sentido horizontal. E nós temos aí a taxa de mortalidade, que é o título, né? Então a gente observa o título por região durante o período de 2013. E aqui a gente tem todas as regiões, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E aqui o quantitativo, né? 5, 10, 15, 20 e 25. E aí eu pergunto para vocês, olhem aí o gráfico, qual foi a região que tem aí a maior taxa de mortalidade? Aí vocês irão olhar qual é a barrinha que está maior, né? Então eu observo aqui, olha. Então eu trago aqui bem próximo de 25, né? Então eu percebo que foi o Nordeste. Ele é bem autoexplicativo, né? Esse tipo de gráfico. O gráfico em pizza, a gente vai observar aí nesse tipo de gráfico, eu coloquei aí para vocês a distribuição de água. E aí a gente tem dois gráficos, por quê? Esse gráfico aqui, olha, ele puxou apenas a quantidade
de água doce, né? Aqui eu olho também a legenda, olha, o azul claro indica água doce, o azul mais escuro, a água salgada. E a gente sempre olha também nesse tipo de gráfico, porque a soma dele a gente vai ter um total de 100%, tá bom? Aqui, olha, 97,5 mais 2,5 de água doce, um total de 100%, tá bom? E aí a distribuição de água doce, né? A gente tem a água doce nas calotas polares, que elas representam 69,8% da água aí no mundo. As águas subterrâneas, 29%, os rios e lagos, 0,3% e outras fontes de água doce aí que completam esses 2,5%, tá bom? Gráficos em linha, aí a gente observa nesse tipo de gráfico, olha, a gente tem a distribuição também da população, mas já é diferente daquele mapa que a gente viu lá no início, né? Nesse tipo de gráfico, a gente vai analisar aqui a população em porcentagem, né? Desde a década de 80 até o ano de 2010, né? E aqui a gente tem em azul as linhas representando a população urbana, que ela aumentou, né? Se a gente for comparar da década de 80 até 2010. E amarela a população rural, tá bom? Que ela veio diminuindo aí ao longo dos anos, desde a década de 80 até 2010. Gráficos de áreas, aí a gente tem nesse gráfico, quanto maior a área, maior a gente vai ter uma distorção aqui, olha. Então, nesse período aqui de 1950, a gente tem uma área maior, olha. E essa área, ela vai afunilando até chegar aqui no ano de 2020. Então, significa que em 2020, esse crescimento vegetativo, ele diminuiu, porque essa área, ela está diminuindo, né? E aí a gente analisa todos os dados, né? Taxa de natalidade, taxa de mortalidade. Aí temos os infográficos. Aí no infográfico, olha, nós temos aí o desmatamento, né? A gente tem diversas áreas, diversas cidades com a taxa de desmatamento no Amazonas, Rondônia, os municípios ao longo aí da BR-319, aqui no estado do Amazonas, né? Muitas informações dentro de um infográfico, né? O infográfico a gente tem que ter aí o máximo de detalhes, né? Quando a gente está interpretando ele, porque ele vem muita informação. Então, às vezes, a gente olha aquele infográfico ali bonitinho, com árvore, às vezes vem um gráficozinho ali pequeno, né? Como é o caso desse aí, que ele também tem a presença de um gráfico aí. Então, a partir dele, a gente pode inserir muita informação, mas a gente também pode ter um pouco mais de trabalho para interpretar os dados contidos nele, né? Então, a gente tem que estar sempre bastante atento a esse tipo de gráfico, né? Que são chamados os infográficos.